Boa tarde. Vou tentar dar aqui umas indicações básicas necessárias para que você se torne um trader profissional. Vamos começar então pelas condições básicas para ser um profissional. Primeiro, claro, o básico do básico será conhecer e estar familiarizado com a plataforma MT4 ou 5, neste caso, mas principalmente pela MT4, porque mais tarde vou apresentar um plano de trading e é apenas para esta plataforma. Se não está, existem vários vídeos na net e primeiro, então, se não sabe trabalhar com o MT4, faça primeiro esse treino e depois então continue com o resto que eu vou aqui mencionar. E depois, a segunda condição é ter o tempo necessário para o plano de trading que vai implementar. Lembro que o tempo não é igual para todos os planos, vai depender de qual plano de trading é que vai pôr em prática. Depois, vai ter que, eu tenho aqui, sair do ciclo de destruição. Eu vou mais tarde explicar o que é este ciclo. Vai ter que ter então um plano de trading que pode ser pode ser idealizado por si, pode ser algum plano que viu em algum lado, que algum amigo lhe passou, etc. Lembrando sempre que quando pegar no plano de trading, de fazer uma avaliação com uma conta de demonstração durante algum tempo é muito importante. Depois vai ter que ter um plano financeiro, vai ter que saber quanto é que quer ganhar, quando é que vai parar, quando é que vai fechar as ordens, com que valores, etc. Qual é a sua conta é agressiva ou conservadora? Qual é o seu rácio de conta, capital, lote? Com que lote é que vai trabalhar? Qual é a percentagem que vai ter de lucro, etc, etc. Portanto, vai ter que ficar por algum tempo numa plataforma demo para ficar à vontade com o plano de trading que escolheu.
para não se atrapalhar a abrir ou a fechar ordens. Lembrando sempre que o capital que possa vir a ser aplicado numa conta real não lhe vai fazer falta para o seu dia a dia, senão ficará sobre uma pressão enorme. E é o que nenhum trader quer, é estar sob pressão. Não pode estar à espera de eventuais lucros para possíveis pagamentos cotidianos e urgentes. Lembre-se sempre que este negócio não lhe vai dar uma renda fixa. Não pode estar sob pressão do tempo. Qualquer trading system, qualquer estratégia varia muito no tempo. A mesma estratégia pode, no mês, dar-lhe lucro em 1 ou 2 dias e no próximo mês dar-lhe o mesmo lucro no mês, ou numa semana, ou em 3 semanas. O tempo nunca é igual. E se vai entrar como um profissional neste negócio, tenha um fundo de maneio para as despesas nos próximos meses, para não estar sob pressão. Estas são as condições que eu acho que são básicas para que possa vir a ser um profissional neste negócio. Portanto, agora falando, vamos falar neste ciclo de destruição. Vamos falar neste ciclo de destruição. O que é este ciclo? Eu tenho aqui uma frase da Rita Mae Brown que nos diz que a insanidade é fazer a mesma coisa sempre, mas esperando resultados diferentes. Portanto, isto aplica-se muito bem a este ciclo da destruição. Eu vou ler isto para termos uma ideia. É verdade que a maioria dos traders não encontram lucros consistentes. É sabido de todos que a maioria de há quem diga 90%, quem diga 85%, há quem diga 95%, mas a grande maioria não encontra consistência nos lucros. Portanto, a maioria perde dinheiro de forma consistente. Devido a isso, muitos acham difícil ficar com um trading system, que será a nossa estratégia. A grande maioria dos traders estão sempre à procura de um trading system novo e melhorado. É o grande mal dessa maioria. O trading system leva a culpa por todas as perdas. A maioria dos traders estão, portanto, constantemente à procura de um trading system melhor, à procura de uma solução para a perda consistente. O irónico é que a solução não tem nada a ver com o trading system,
Uma explicação sobre o ciclo de distribuição irá ajudá-lo a ver como você pode quebrá-lo se estiver encontrando dificuldades para chegar a lucros consistentes. Portanto, a culpa não é das estratégias, mas sim do próprio trader. E o que é o ciclo da distribuição? O ciclo da distribuição consiste em 3 fases. A primeira fase é a pesquisa. A segunda fase é a ação. E a terceira e última fase é a culpa. Vamos um olhar mais atento sobre cada uma destas fases. Revela que o ciclo de gestão caracteriza uma abordagem lógica à negociação. Para se tornar um profissional bem-sucedido, no entanto, você terá que sair do ciclo da destruição e como é que vai quebrar esse ciclo? O primeiro passo é o de compreender este ciclo. Depois de entender o ciclo da destruição, você pode libertar-se dele. É importante para você entender o que está acontecendo para que possa identificá-lo. E depois passar para além do ciclo da destruição e para o mundo da negociação consistente e rentável. Portanto, vamos analisar o que é este ciclo. A primeira fase é a pesquisa, é quando estamos à procura de um trading system. Nesta fase, você está à procura de um trading system. Você pode olhar para o seu trading system nos livros de negociação, em fóruns, em online, em sites de educação sobre Forex, ou você pode encontrar o seu próprio trading system, ou falando com outros profissionais, etc, etc. No fim das contas, não é importante onde você encontra um trade system, só é importante você encontrar um trade system que parece ser bem sucedido. Se você for incapaz de encontrar um trade system que te deixe confortável, então você provavelmente está na fase 1. Portanto, ainda não encontrou aquela estratégia que o deixa confortável. Você vai deixar a fase 1 apenas quando encontrar um trading system que é verdadeiramente emocionante. Um sistema que você vai olhar para a frente da sua negociação. Na verdade, a fase 1 do ciclo da destruição é completa. Uma vez que você encontra um trading system que simplesmente que mal possa esperar para usar. A característica definidora da fase 1 é que o trading system é a solução. Depois de ter encontrado um que seja emocionante, você vai ir além da fase 1. Portanto, você vai ficar emocionado, vai ficar entusiasmado com o trading system e vai querer aplicá-lo, né? Portanto, a fase 2 é a aplicação dessa estratégia. Portanto, é quando entra em ação. Esta é a parte divertida de começar a operar o sistema. Se você é como a maioria dos comerciantes, você vai saltar para a fase 2 com quase todos os trade systems que parece decente. Portanto, qualquer estratégia que encontre vai querer saltar para esta fase 2, para a segunda fase, para entrar em ação com esse sistema. Portanto, a emoção de usar um novo trading system é insubstituível. Este entusiasmo vem do desconhecido. Será que este novo trading system funciona? Você se tornará um bilionário com ele? Ele é tudo o que você espera que ele seja? Em meio a essa emoção, você começa a operar
o trading system com grandes esperanças. É altamente improvável, uma vez que você está muito animado para começar a negociar com o novo trading system, que você teria tempo para testá-lo. Portanto, você passa imediatamente a ação para uma conta real sem testar o sistema numa conta de demonstração, numa conta demo. A prova para o seu trading system novo é tão bom que não há necessidade de testá-lo. É o que você pensa. Se você decidir fazer testes no seu trading system antes de saltar para a fase da ação, parabéns, você é um membro da minoria dos traders cautelosos. Portanto, muito importante sempre testar qualquer estratégia, seja ela qual for, que ou alguém lhe passou, ou alguém ou leu em algum livro, ou através dos seus estudos, algum sistema que idealizou. Portanto, sempre testar numa conta de demonstração e durante algum tempo. Dependendo, esse tempo vai depender do time frame em que está a operar e se é um sistema de scalp ou swing. Portanto, vai depender de qual o sistema que vai testar. E esta fase é emocionante porque você é capaz de colocar o seu trading system para o teste. Você pode ter decidido não testar o seu trading system antes de passar para a fase da ação. Na verdade, apenas uma pequena porcentagem de traders fazem testes em trading system antes de passar para a fase da ação. Esta fase de ação é pontuada pela emoção. É emocionante negociar um novo sistema sem saber o que pode acontecer. Você pode achar que o trade system trabalha bem por um longo período de tempo. Talvez você ache que o otimismo é abundante. No entanto, em algum momento as coisas parecem sombrias. Talvez o lucro apareça no início, mas eventualmente os trades perdidos começam a acumular. Uma sequência de perdas finalmente aparece. Existem vários traders perdidos em sequência. Estas negociações podem ter aparecido assim que você decidiu aumentar o risco por operação, por exemplo. Obviamente, isso foi uma modificação inoportuna para o seu trading system. Por isso, quando nós temos um trading system, convém escrevê-lo numa folha, ponto a ponto, com todas as condições que vai operar, e nos primeiros tempos ter ali ao seu lado para nunca fugir daquilo que escreveu, para não ter esta tentação de fazer modificações conforme aqui escrito. Assim que você decidiu aumentar o risco por comércio, o trading system funcionou como um carro em uma estrada esburacada. Esta sequência de perda é o começo do fim da fase 2. Ela irá significar que você perdeu a fé em seu trading system e começa a se mover para a próxima fase. Portanto, se lhe acontecer um percalço que não estava à espera, ou se tiver várias perdas seguidas, você perde completamente a fé naquilo que estava a fazer e então passa à fase 3, que é a culpa. A fase 3 é a culpa. A culpa é a fase em que o trading system é desmantelado por completo.
porque o Trading System não encontrou lucros consistentes. Você decide descartar o Trading System. Ele é que é o culpado. Foi ele que realizou os trades. O ciclo de Forex de perdas. O Trading System deve ser responsável pela sequência da derrota. Uma frustração atrás de outra, pois o Trading System, que parecia tão à prova de erros, acabou sendo um perdedor. Você decide que é hora de passar para um novo Trading System. E então aí fecha o ciclo e volta à fase 1. E o que é a fase 1? A fase 1 é a pesquisa. O ciclo de instrução é pontuado por um retorno à fase 1, depois da fase 3. Depois de ter desistido completamente do seu trading system, você decide encontrar um outro, um melhor. E a fase 1 é novamente necessária. O ciclo se repete mais uma vez. Portanto, completou o ciclo e voltou à fase 1. A maioria dos comerciantes acham difícil romper o ciclo de destruição. O ciclo de destruição faz sentido para o trader que está convencido que os lucros vêm de trading systems. O problema é este. Os lucros não vêm dos trading systems. Os lucros vêm dos negociadores, dos traders. Eles que encontram os lucros nos mercados e a ferramenta, que é o sistema que está a usar, o trading system, usada para extrair esses lucros, não é tão essencial quanto a execução do negociador, do próprio trader. O erro fatal que a maioria deles cometem é assumir que os traders são responsáveis pelos lucros. Portanto, isto é o ciclo da destruição que é preciso romper, é preciso chegar à fase 2 e continuar na fase 2. Se conseguir romper este ciclo, é aquilo que precisa para ser um trader bem-sucedido. Claro, vai ter que ter um plano de trading. Como eu já disse, o plano de trading pode ser idealizado por si, através de estudos. Pode ser passado por alguém, pode descobri-lo em qualquer publicação. Eu vou mostrar aqui um plano de trading meu, que estou a demonstrá-lo através de alguns vídeos recentes que tenho colocado. Portanto, é um plano de trading que opera os majors, os pares majors, ou seja, são estes 6 pares: o Euro, o USD, GBP, o USD, o USD-CHF, AUD, o USD, o USD-CAD e o USD-JPY. Porque é que este trading system opera estes pares? Porque são os pares que, em princípio, têm os menores spreads, são os pares mais operados. Tenho
num time frame de M5, é o time frame que é colocado no MetaTrader. Eu tenho o meu horário é de Londres, portanto, grosso modo, eu estou desperto entre as 10 horas da manhã e as 2 horas. Não é as 2 horas de tarde, é as 2 horas do dia seguinte. Portanto, isto é o horário que eu costumo fazer. Se formos ver o horário de MetaTrader é entre o meio-dia e as 4 horas da manhã. Porque eu tenho aqui o horário onde eu estou, que é o horário de Londres, é o MetaTrade menos 2. Portanto, conforme o fuso horário em que está, o horário poderá ser diferente. Por isso eu coloquei aqui o horário de Londres. Porquê? Porque neste horário eu apanho os maiores movimentos do mercado, dentro deste horário é quando saem as notícias, etc. Portanto, é quando há o maior movimento, é dentro deste horário. Depois, neste trading, nesta estratégia, eu uso dois indicadores, são indicadores próprios, que é o XPTO e o Bulldog. Esta estratégia está explicada em vídeos que estão aqui no canal. Pode adquirir estes indicadores através deste e-mail. E quais são as condições para comprar e vender? Temos aqui a condição para comprar. Portanto, é quando o XPTO está vermelho e o Bulldog está vermelho, também passa a vermelho, depois de ter fechado acima do nível de 80. Sendo a primeira ordem, a ordem anterior, sido uma venda. Portanto, nunca se repete uma compra. E sempre no fechamento do candle. Assim como as condições para venda. O XPTO está azul e o Bulldog passa para verde, depois de ter fechado abaixo do nível de 20. Sendo a primeira ordem, ou a ordem anterior, ter sido uma compra. Portanto, nunca se repete também uma venda, nunca se repetem as compras nem as vendas no mesmo par, e sempre no fechamento do candle. E o valor do lote.
A primeira ordem será sempre conforme o seu plano financeiro. Eu posso mostrar aqui um plano, a seguir vou mostrar aqui um plano financeiro, a começar com o lote 0.01, mas cada um terá que fazer o seu plano financeiro, saber se quer uma conta mais agressiva ou mais conservadora, qual é o valor que qual é a percentagem que vai aplicar, etc. A primeira ordem será sempre conforme o plano financeiro e a segunda ordem, no mesmo par, será sempre o dobro da primeira ordem. Portanto, eu aqui estou a nesta estratégia aplico o meu edge, também explicado já há muito tempo em vários vídeos anteriores. Portanto, a segunda ordem é sempre a segunda ordem do mesmo par. Portanto, os pares são independentes, são operados independentemente. O conjunto dos pares é que fará o lucro do nosso plano financeiro. A segunda ordem é sempre o dobro da primeira ordem. Assim como as ordens seguintes. Portanto, quando as ordens são fechadas conforme o nosso trading system, é só fechada sempre a segunda ordem e não a primeira. Portanto, existem muitos exemplos aqui no canal. Está aqui o endereço do canal. Existem muitos exemplos, é só perder algum tempo a ver. Portanto, isto é o trading system que eu estou a passar para ter aqui um plano de trading, mas poderá aplicar qualquer plano de trading, claro. Logo que o teste, para saber, o teste é importante para saber qual é o valor com que pode esperar, qual é o com que o flutuante é que pode contar, com que rebaixamento da sua conta pode contar para não ter surpresas. Por isso é muito importante ficar algum tempo numa conta demo para se sentir à vontade com o seu plano de trading. E também ter então um plano financeiro. O plano financeiro pode fazer um plano simples. Eu vou mostrar aqui poderá ser um pouco mais complexo, mas poderá ser um plano simples. Ter uma coluna para saber se a sua conta está a ser muito agressiva, mais agressiva ou mais conservadora. O que será o rácio entre o capital e o lote. Quanto maior este número, mais conservadora é a conta. Esta coluna apenas precisa de mais duas colunas, que será o seu saldo e o lote. Portanto, esta coluna é um rácio entre o saldo, ou seja, o capital, e o lote que vai utilizar. É simples para saber
se está a ser muito agressivo ou pouco. Como veem aqui, quando este plano começou com $100, portanto estava a ser muito agressivo, estava com um valor baixo, estava apenas com 100 aqui de rácio, mas conforme ela vai aumentando, este número vai aumentando, portanto começa a ficar mais conservadora, começa a ficar muito menos agressiva e, portanto, isto é um pormenor que poderá deixar o trader com menos stress e com uma conta mais folgado, não necessitando de um rebaixamento tão grande. Os rebaixamentos começam a ser menores, com uma porcentagem menor. Isto é uma parte importante. Outra parte será o lucro. O lucro que poderá esperar este lucro é calculado entre o seu saldo e o seu lote. Neste caso, o saldo. Este saldo que está aqui será calculado entre, portanto, logicamente, entre o saldo anterior e a percentagem que vai aplicar neste saldo. Portanto, terá que levar em conta o saldo anterior e a percentagem que vai aplicar. Portanto, este será o lucro relativamente a este lote que está a usar. É importante saber, quando escolher um trading system, é importante saber que lucro é que pode esperar daquele sistema, daquela estratégia. Este valor vai depender muito do tipo de estratégia que está a usar. Eu nesta estratégia eu sei que chego com certa facilidade com o lote 0.01, com uma certa facilidade entre 40 e 50 dólares. Por isso é que tem aqui estes valores. Nenhum passa os 50 dólares. Este aqui está a passar 50 dólares, portanto eu vou ter que baixar esta percentagem que está aqui. Tem aqui 20%, vou ter que baixá-la para ter menos de 50 aqui, ainda continuo com 55, portanto eu vou ter que baixar mais. Ainda continua acima de 50, portanto vou ter que pôr aqui 16% de lucro. E então já está dentro daquilo que é expectável para mim, para este sistema. Portanto, eu, a partir deste saldo que eu tenho aqui, vou esperar um lucro de 18%, com um lote de 0.01, para ter um lucro de 46,66. Portanto, eu sei que não vou esperar aqui mais que 50. A minha experiência diz-me que esta estratégia, a este valor,
que me pode dar. Este valor depende muito de cada estratégia. Portanto, se for um scalp, vai ter que, com o lote 0.01, vai ter que esperar muito menos. Portanto, ter um plano financeiro é muito importante. Portanto, ter um plano financeiro é muito importante para saber aquilo que pode esperar ou não de determinado plano de trading. E esse plano de trading tem que ser testado numa conta de demonstração para saber quais esses limites que pode alcançar. Acho que expliquei no mínimo que se pode, o que se pode fazer para tentar ser um profissional. Espero não me ter esquecido de nada. Então, muito boa tarde ou boa noite, conforme a hora que me estiverem a ouvir. E espero ter contribuído para ter ajudado algumas pessoas.